E estou muito feliz de a gente estar aqui. Talvez a estrutura seja bem diferente daquela que nós começamos. Talvez não, com certeza. Porque acontece que, por exemplo, nós pregávamos, eu conseguia pregar sem microfone, glória a Deus. Mas vai chegando num nível que microfone já não é uma vaidade, é uma necessidade. Se eu não usar, eu não tenho voz, não alcança, você não vai me ouvir. Então, nós vamos fazendo tudo aqui, a gente tem tentado formatar de uma maneira que a gente não perca a nossa essência, amém? Então, você vai chegar aqui semana que vem, não tenha certeza de que vai estar nesse formato ainda. Porque a gente está trabalhando para quê? Para que esse seja um lugar de olho no olho. Amém? A gente não vai permitir que alguém saia daqui em uma situação de depressão, de desânimo, e essa pessoa saia daqui sem um abraço, sem um olho no olho, amém? Esse é o nosso maior princípio, nós somos uma família. Se for só para você sair daqui com uma palavra de ânimo, tem um monte de igreja lá fora que vai te dar isso. Então, acontece que nós estamos nos adaptando para a gente não perder essa essência, amém? E o que faz parte da nossa essência é o quê? É você não ter uma fé egoísta. Como o Lucas falou, você vai sair daqui hoje, mas você vai sair daqui querendo compartilhar aquilo que você recebeu aqui. Você vai sair daqui pensando que esse é o lugar onde alguém que você pode encontrar lá fora vai precisar estar. Não por uma formalidade, mas porque esse é um ambiente de salvação. Eu me lembro que lá no Rio, onde eu moro, eu ganhava o povo para Jesus nos lugares que eu ia, e eu não tinha uma igreja para mandar o povo. Eu ia visitando e ia falando, vê se você se adapta aí, vê se você se adapta naquela dali, vê se você gosta disso aqui. Aqui a gente tem uma casa, a gente tem um lugar que a gente confia, e a gente sabe que a gente vai poder enviar aquela pessoa e ela de fato vai estar aprendendo sobre Jesus. Amém? Eu acredito que meu maior desafio no Monday Service como pregadora é não cair na vaidade de todo pregador. Que é não cair na vaidade de vir até aqui pregar um sermão poderoso aos olhos humanos, mas de manter fiel a uma cosmovisão cristocêntrica. O que é uma cosmovisão? É a sua forma de enxergar o mundo. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas a forma como você interpreta a palavra de Deus depende da sua cosmovisão. Se você é alguém que tem o homem como centro do universo, você vai ler a Bíblia, mas a sua interpretação vai ser colocando Deus a serviço do homem. Mas a Bíblia coloca, na verdade, o homem a serviço de Deus e em relacionamento com Deus, amém? Ou seja, tudo que acontece aqui nesse lugar é intencional. Eu poderia vir até aqui hoje e pregar uma palavra que é uma palavra rema, que eu prego aí quando eu viajo, que é uma palavra para deixar impactado. Mas eu creio que nada vai te deixar mais impactado do que a verdadeira presença de Jesus. Todos aqui precisam de uma resposta. É da nossa humanidade, da nossa carne, nunca está bom o suficiente. Mas nós não estamos aqui por compromisso com essa resposta que você precisa. Esse momento aqui, embora seja um momento onde você vai receber, não é para você, é para Jesus. Não é um momento seu. Amém? Abre a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Se você não tiver com Bíblia, finge desmaio, continua, segue o culto. Gênesis 22. Amém? A gente deu uma pausa uma semana, eu fiquei com uma saudade, gente. Fiquei andando de um lado para o outro na casa pensando, meu Deus, está faltando alguma coisa. A gente vai se acostumando assim, né? Impressionante. Deixa eu falar antes disso. No final do culto, vai ter uma pessoa ali atrás, como se fosse standzinho à sua direita, que vai estar ali pegando o seu nome, se você é alguém que quer ser voluntário no Monday Service, amém? Você vai deixar ali seu nome, seu telefone, e a gente vai dar espaço para você servir, amém? Esse é um outro princípio nosso, é o princípio de que ninguém sobrevive sem uma causa. Na verdade, você pode ir até empurrando a vida com a barriga, sobrevivendo sim, mas viver você não vive. Se você não tem uma causa,
Você não consegue ter vida e vida em abundância. Tem uma frase que diz: quem tem um porquê, consegue superar, sobrevive a qualquer como. Se você tem um motivo para servir, para acordar, você consegue lidar com qualquer circunstância, amém? Então, às vezes você está aí pirando, porque você não está servindo, não está sendo útil para nada. Então você vai sair desse ócio, amém? Aqui você tem espaço, você tem lugar para servir, amém? Vamos lá, a palavra de Deus diz, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Não, vamos do versículo 7. Então falou Isaque a Abraão: meu pai, e ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Vamos para o versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre esse moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: permissão não é vontade. Amém? O senso comum é como se fosse uma opinião pública. É uma informação que vai sendo passada de geração em geração. E o senso comum, ele nos diz algumas mentiras acerca de Deus. Ele diz que tudo que Deus quer é te ver feliz. Quem nunca ouviu isso? Deus quer te ver feliz. E é claro que Deus quer sim, Ele se importa sim com o teu coração. Mas a grande verdade é que a sua concepção de felicidade é limitada. Então o que você hoje pensa que pode te fazer feliz, se não condiz com a perspectiva bíblica de abundância e felicidade, lá na frente vai ser só miséria. A palavra está aqui em um contexto onde esse homem chamado Abraão, ele tem seu filho. Esse filho se chama Isaque. Mas muita coisa aconteceu antes disso. Antes de Abraão ter Isaque, ele já era um homem velho, não teve nenhum filho. Ele é chamado, segundo a palavra, o pai da fé, aquele por quem se iniciou a trajetória judaica, a fé em um só Deus, de maneira formal. Aquele a quem a palavra diz que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão já era velho e o Senhor falou: olha, Abraão, eu te farei pai de multidões. Amado, eu quero que você se coloque no lugar de Abraão. Você velho, não tem um filho. E aí Deus olha para você e Ele te promete, Ele fala: olha, você vai ser pai de multidões. Qual seria a tua reação? Muitas vezes é assim na minha vida e na sua. Muitas vezes você não tem um sapato novo para calçar. E Deus está te falando: você vai ser dono de uma loja internacional. Muitas vezes você não tem nem dinheiro para passagem. E Deus está te falando: você vai pisar em todo canto dessa terra. E Abraão naquele momento deve ter olhado e falado: Deus, amém, mas eu não tenho nenhum. Eu não tenho um filho, quem dirá milhares. Quando Abraão recebe a promessa, ele junto com sua esposa Sara, nesse contexto ele ainda é chamado pela Bíblia Abrão e a mulher Sarai, até que Deus mude o nome deles, porque quando Deus muda o nome de Abraão e de Sara, eles deixam de ser Abrão e ele passa a ser Abraão, que significa pai de muitos, de multidões.
e Sarai, que significava motivo de vergonha, se torna Sara, que é princesa. Quando Deus muda o nome deles, Deus muda a história deles. E aquilo que era improvável para Abrão e Sarai se torna o destino de Abraão e Sara. Porque muitas vezes, antes de Deus cumprir uma promessa na tua vida, Ele vai mudar o teu nome. A palavra de Deus diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, amém? Inclusive do seu. Talvez você, assim como Abraão, se você não conhece a palavra, o pai de Abraão era um feiticeiro, um macumbeiro. Abraão foi o primeiro da sua parentela a conhecer a Deus. E talvez você esteja aqui hoje sem nunca ter tido um pai. Você pode ter tido um pai ausente. Você pode ter sido rejeitada pela sua mãe, mesmo dentro da mesma casa. Mas o que Deus está te falando é que, se preciso for, Ele muda seu nome, Ele muda sua história. A história que você viveu até aqui não se repete. E a partir disso, Abraão e Sara dizem: olha, Deus disse, né? Deus prometeu, mas cá entre nós que nós dois estamos velhos, conjecturando, amém? Então vamos fazer o seguinte. A Sara dá a ideia para Abraão: você vai se deitar com a nossa serva, com Agar. Você vai se deitar, você vai fazer um filho com ela, e ela nos dará esse filho. E aí, acontece que Agar, ela dá à luz a um filho chamado Ismael. E quando Ismael nasce, Abraão vai todo cheio de vontade, fala: Deus, nasceu aqui. E Deus diz: é mesmo, Ismael nasceu? Pois é, Abraão. Só que ele não é filho da promessa. Ele não é filho da minha vontade, ele é filho da minha permissão. Essa mania que nós temos de falar: olha, Deus permitiu, Deus permite qualquer coisa. Na vida de ímpio, quem vive na permissão é incrédulo. É quem não conhece a Deus. Ah, Deus permitiu, é claro que Ele permitiu. O mundo espiritual, ele funciona debaixo de regências e legalidades. Se você está debaixo de pecado, a palavra de Deus diz lá em Romanos que você serve aquele a quem você obedece. Então, se você está tendo uma vida de pecador profano, uma vida em que você não se arrepende de fato e verdade dos seus pecados, e o que é se arrepender? É mudar. Deus vai permitir porque a sua vida não está debaixo das asas dele. Você não está vivendo debaixo do senhorio dele. E aí Abraão fala: mas Deus, mas o Senhor permitiu. Ele diz: sim, eu permiti, mas essa não era a minha vontade. A minha palavra permanece de pé. No tempo determinado, você vai ter um filho. E aí acontece que o tempo se passa. Abraão e Sara têm um filho. E dessa vez eles têm um filho chamado Isaac, o filho da promessa. E aí a promessa chegou e aleluia, glória a Deus, se cumpriu. E quando Isaac chega, Deus fala: Abraão, agora você vai pegar o teu Isaac e sacrificar a mim. Quantas vezes você não teve a sensação de que a tua promessa estava escorrendo pelos dedos? Chegou tão perto, tão perto. Quantas vezes você não questionou a Deus? Deus, eu estava quase lá. Mas acontece que quando Deus pede Isaac, Deus não deseja de fato Isaac. Deus deseja a integridade de Abraão. Deus deseja Abraão por inteiro. A palavra de Deus diz que ele vê a partir da disposição do coração de Abraão que ele de fato era fiel a Deus, porque ele estava disposto a entregar o seu único filho.
Existem vezes em que Deus te pede justamente aquilo que Ele te prometeu. Porque quando Deus pede a promessa a Abraão, o filho da promessa a Abraão, Ele pede para saber se Abraão ainda amava a Deus ou se ele amava mais a promessa de Deus do que o próprio Deus. Muitas vezes a igreja está cheia de pessoas que não servem a Deus, servem a promessa. Mas acontece que a promessa só se cumpre, só vive promessa quem vive princípios. Você quer viver promessa? Então viva princípios. Por quê? Porque a promessa ela não é para a sua glória, ela é para a glória de Deus. E aí no momento em que ele está lá e ele fala, meu filho, vamos, eu estou aqui no caminho, você não sabe bem o que eu vou fazer. E o filho diz, mas pai, onde está o cordeiro para a gente sacrificar? E Abraão diz, olha, Deus proverá o cordeiro. Ele vai, ele coloca ali o filho dele, ele prepara o filho dele. Quando ele está prestes a matar o filho dele, Deus diz, não. E talvez você me diga, que Deus é esse do Antigo Testamento? Que Deus é esse? Talvez você não seja cristão e o Antigo Testamento significa a antiga aliança, amém? O tempo bíblico antes de Jesus estar na terra. Por qual motivo? Por qual motivo, aos 45 do segundo tempo, Deus diz para que Abraão não entregue o filho dele? Apesar da desobediência, apesar da precipitação, apesar do jeitinho, porque muitas vezes nós temos mania de dar jeitinho. Só que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então é só quando você tira a sua mão que Deus coloca dele. Quando você fala, Deus, eu não aguento mais, ele fala, então tá bom, então a partir de agora eu estou entrando. Deus, eu não tenho mais força, ele fala, então a partir de agora o meu poder pode se aperfeiçoar na sua fraqueza. O que aconteceu? Qual foi o motivo desse sacrifício não ter se cumprido? Abra a sua Bíblia, em nome de Jesus. Em Gênesis, vamos lá, capítulo 15, versículo 8. Antes disso, o Senhor diz o seguinte, o Senhor diz, olha Abraão, eu vou te dar uma descendência tão grande, como essas estrelas que estão no céu. E naquele momento Abraão diz assim, Senhor, então o que eu vou fazer? Como eu hei de herdá-la? Como eu vou ter essa descendência? E aí o Senhor diz o seguinte, versículo 9, e disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligirão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Vai para o versículo 17, e sucedeu o que? Posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Amém? Amados, naquele tempo, quando um pacto era selado, como a palavra diz, os animais eram cortados ao meio, cada metade era colocada de um lado, e ambas as pessoas que fariam aquele pacto, elas passavam de mãos dadas no meio do sacrifício, e elas declaravam
todas as condições daquele pacto e declaravam o seguinte: se eu quebrar esse pacto, que o meu sangue acabe como o sangue desse animal. Mas acontece que a palavra de Deus diz que Abraão cai em sono profundo. Ou seja, Deus passa sozinho por aquele sacrifício, enquanto Abraão está caindo no sono. O que isso significa? Isso significa que foi feito um pacto unilateral. Deus faz um pacto unilateral como um símbolo de que, se alguma das partes descumprisse o acordo que foi feito, quebrasse parte das regras que foram estabelecidas, somente ele arcaria com as consequências. Então você vê que a história de Abraão, um homem que iria dar a vida do seu único filho, aponta para a história de Jesus. Abraão não sofre as consequências da sua desobediência. E talvez você diga: mas Maria, que Deus cruel é esse do Antigo Testamento e que Deus diferente é esse do Novo? A palavra de Deus diz que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? Mas a forma de Deus se relacionar com o seu povo muda. No Antigo Testamento, Deus ainda está lidando com um povo que, na maioria dos casos, tem uma mentalidade escrava. Você não tem como lidar com uma pessoa que tem mentalidade escrava da mesma forma que você lida com uma pessoa que entende que foi liberta. É por isso que a palavra de Deus diz que a lei lá no Antigo Testamento, ela serviu de aio. O que é aio? Aio era uma pessoa que era encarregada de cuidar de um bebê até que ele tivesse idade para cuidar de si mesmo. Ou seja, a lei foi feita para que nós, como filhos de Deus, ainda quando estávamos engatinhando, fôssemos conduzidos para a necessidade em Jesus. A lei aponta para Jesus. A palavra de Deus diz que a lei existiu para que nós pudéssemos entender que nós somos totalmente dependentes da existência de um Salvador. E no momento em que Abraão tenta viver da permissão, desobedece, coloca o filho dele prestes a entregar, Deus diz: não, você não vai entregar. Porque aquele pacto que eu fiz com você, no momento em que eu passei sozinho, no meio daquele sacrifício, eu estabeleci que eu arcaria com qualquer dano. E acontece que Abraão, ele não entrega o seu único filho, mas o próprio Deus, ele dá o seu único filho em favor do mundo. Muitas pessoas falam: olha, o crente ele tem que saber o Novo Testamento. Só. Amado, se você não conhece o Antigo Testamento, o Novo não tem validade. O que valida o Novo Testamento é justamente o caso de Jesus ser o cumprimento de todas as promessas do Antigo. O Evangelho é inteiro. Se você crê no Evangelho, você crê de uma capa a outra. Se você não crê, você se rebela até na vírgula. Você distorce até a vírgula. E acontece que a partir disso, nós entendemos que o Senhor, aquele Deus do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo. Por quê? Porque nós entendemos que naquele tempo ele já era misericordioso. Abraão foi perdoado pelo seu pecado, mas isso não significa que ele não tenha tido que lidar com as consequências do que ele fez. Talvez você não saiba que um dos maiores conflitos que existem até hoje no Oriente Médio acontecem devido à existência de um conflito antigo entre Isaac e Ismael, o filho da permissão e o filho da vontade. Se você for estudar, você vai ver
que os árabes e os judeus até hoje vivem em conflito. E você vai ver que, por exemplo, as escrituras que são sagradas para os árabes dizem que o verdadeiro filho da promessa foi Ismael. Enquanto os judeus e nós, como cristãos, cremos que o filho da vontade, da promessa, foi Isaac. Até hoje, nós, de uma perspectiva global, vivemos a consequência de um ato de desobediência. Então, muitas vezes, você está começando agora a caminhar com Deus e você diz: foi só eu entregar minha vida para Jesus e tudo desandou. Tudo piorou. Tudo ficou mais difícil. Platão, há muito tempo atrás, ele criou uma teoria chamada mito da caverna. O mito da caverna, ele diz o seguinte: imagine que pessoas crescem dentro de uma caverna. E tudo que elas veem ali dentro, enquanto estão algemadas, é uma sombra da realidade. Agora imagine, depois de anos, essas pessoas saindo de dentro da caverna e enxergando a verdadeira luz, sem sombras. Se muitas vezes nós, quando estamos num ambiente fechado, escuro, em poucas horas saímos e nossa vista dói, você imagina alguém que cresceu vivendo de sombras de realidade. A sua vida não ficou mais difícil depois que você se converteu. Sua vida não ficou mais difícil depois que você decidiu ter uma vida reta. O que acontece é que a ignorância não dói. E a verdade, embora liberte, dói à vista. A luz dói à vista. Eu costumo dizer que ser sóbrio é como você perder as asas e decidir ir a pé. Você não vive mais debaixo de uma ilusão. Você não vive mais debaixo de permissão. Você consegue enxergar com clareza aquilo que está diante de você. E há um tempo atrás, você se bastava no engano. Há um tempo atrás, você se saciava com uma vida medíocre. Mas a partir do momento em que você decide viver para Deus, aquilo que um dia pertenceu a você já não te cabe. Aquilo que um dia era seu chão, aquilo que um dia era o seu teto, o seu limite, o máximo que você poderia chegar, hoje é o seu chão. Aquilo que você falava é insuportável, vai se tornar para você um piscar de olhos. Porque é muito fácil você não ter crise, não ter desafios, vivendo uma vida medíocre, andando com gente medíocre, tendo pensamentos medíocres. Mas experimenta andar com quem te desafia. Experimenta ter uma vida que te desafia. Experimenta conhecer uma verdade que te desafia. Abraão, naquele tempo, não usufruía de um benefício, um privilégio que nós temos. No Antigo Testamento, aquele povo não era morada de Deus, o Espírito Santo de Deus não habitava neles, eles não possuíam a presença do Espírito Santo. Hoje, apesar de inúmeros desafios, nós somos templo de Deus, casa de Deus, morada do Espírito Santo. A palavra de Deus do Antigo Testamento diz que os anos se passaram. A palavra de Deus se cumpriu, porque Deus disse: Abraão, a tua semente, ou seja, a tua descendência, o teu povo, vai ser escravizado por 400 anos. Depois da história de Abraão, você vai ver a história de um homem chamado José. Esse homem foi levado até o Egito como escravo. Foi vendido pelos irmãos. Chegando lá no maior período de crise, ele se torna próximo ao faraó.
E o faraó confia na inteligência que Deus deu a ele. E quando o mundo estava em crise de fome, todo o povo começou a ir até o Egito para pedir por alimentos. Então José, ele não foi apenas de escravo para governador do Egito. Ele se tornou governador do mundo. Porque se o mundo está em fome e você está administrando uma coisa que ninguém tem, você tem um governo que ultrapassa essas fronteiras. E aí a palavra diz que a família de José vem até ele e eles vão se tornando numerosos. O povo de Deus vai se tornando numeroso no Egito, até que aquele povo escraviza o povo de Deus. E naquele momento, quando os hebreus são escravizados, a palavra de Deus diz que 400 anos depois, em média, Deus levanta um libertador, e esse libertador se chama Moisés. E aí Moisés, quando é chamado para libertar o povo, o Senhor diz: Moisés, vocês vão separar um cordeiro. Vocês vão preparar, nessa hora, a Páscoa. Antes de vocês saírem, vocês vão preparar a Páscoa, vocês vão se alimentar, para que vocês se lembrem desse dia que eu tirei vocês da terra do Egito. E a palavra diz que Deus dá ordem para Moisés, para que eles peguem aquele sangue do cordeiro e eles passem nos umbrais. E aquilo representaria o quê? A Páscoa, ela vem de uma palavra em hebraico que significa pesagem. O que significa pesagem? Passar por cima. O nome Páscoa vem do fato de que na 10ª praga, quando Deus disse: olha, ô faraó, se você não libertar o meu povo, todos os primogênitos vão morrer. A palavra diz que aquele povo, o povo de Deus, é ordenado a passar o sangue do cordeiro pelos umbrais, para que quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos dos egípcios, eles passassem direto pelo povo de Deus. Eles não entrassem naquelas casas onde o sangue do cordeiro estava nos umbrais. Mas acontece que no Novo Testamento, esse cordeiro tem um nome, e o nome dele é Jesus. E o sangue dele já não está mais nos umbrais, mas ele está sobre a sua vida. Então existem circunstâncias em que você está vivendo e você se pergunta: Senhor, se eu tenho feito a tua vontade, por que minha vida está como está? Porque hoje você tem em você aquilo que muitos homens, os chamados heróis da fé, não tiveram, que é Jesus habitando dentro de você. A palavra de Deus diz que a morte desviou de Moisés, mas a morte não desviou de Jesus. A ira de Deus, diante da rebeldia daquele povo, se desviou de Moisés. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, a ira de Deus recai sobre Jesus. E é porque recaiu nele que hoje ele pode habitar em você. E é justamente porque recaiu nele que existem situações que não vão passar por cima de você, mas vão pousar em você. Vão pousar na tua casa. Vão pousar na tua vida financeira. Maria, que maldição? Não é maldição, é fato. Você é carne e osso. A palavra diz: no mundo tereis aflições. Vai ter aflição. Não tem jeito. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E se aquele que venceu o mundo habita em você, maior é aquele que está em nós. E nele nós somos mais do que vencedores. A palavra mostra que Moisés libertou o seu povo, abrindo o mar. E aí o povo passou.
Mas Jesus nos libertou de uma vez por todas. Não quando abriu o mar, mas quando Ele abriu os braços. No Antigo Testamento você vai ver homens abrindo o mar. No Novo Testamento você vai ver Jesus te convidando para passar por cima. Porque agora Ele habita em você. No Antigo Testamento você vai ver a muralha caindo. No Novo você vai ver Deus te falando: se não cair, você chuta e passa por cima, porque eu habito em você. No Antigo Testamento você vai ver um Deus que só era acessível pelo sumo sacerdote, uma vez ao ano, mediante uma oferta de expiação. E essa oferta de expiação, segundo Hebreus, se fosse verdadeiramente eficaz, não teria que ser feito ano após ano. Porque esses sacrifícios que eram feitos, eles não apagavam os pecados, mas eles encobriam os pecados, até que o verdadeiro Cordeiro Santo, que é Jesus, fosse sacrificado de uma só vez. No Antigo Testamento, eu não sei se você tem dimensão, mas somente os sumos sacerdotes, uma vez ao ano, podiam adentrar no Santo dos Santos. Quando o sangue de Jesus, ele desce e permeia a terra, a palavra diz que o véu se rasgou. Que véu é esse? O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E a partir daquele momento, não é mais uma vez ao ano, não é apenas o sumo sacerdote, mas todos os dias da sua vida, você tem livre acesso ao Santo dos Santos, mediante a uma eterna e perfeita oferta de expiação, que é o Cordeiro Santo de Deus. Hoje você pode se ajoelhar, e talvez te pareça que essa graça foi barata, mas você talvez não enxergue. Porém, toda vez que você dobra o seu joelho e você se coloca na presença de Deus, você só não é consumido por um motivo. Porque diante de você existe um sacrifício que foi feito, e Ele está diante de você continuamente, permitindo que você esteja no Santo dos Santos todos os dias da sua vida. Se coloca de pé no seu lugar. Talvez você tenha chegado até aqui essa noite tendo uma vida permissiva, mas nessa noite Deus quer te chamar para viver à vontade. Deus não quer mais que você gere Ismael, Deus quer que você gere Isaac. Existe uma graça, e essa graça é a graça geral. A graça geral acompanha a todos. A graça geral significa que você pode até não ser filho de Deus. Como assim? Nem todos são filhos de Deus. A palavra diz que filhos de Deus são aqueles que reconhecem sua fé em Cristo Jesus. A graça geral alcança até aqueles que não são filhos. Você nasce com um dom. Você pode obter boas coisas na sua vida. Mas a graça especial é a graça que te salva. É a graça que só pousa sobre aqueles que confessam a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Se você vive debaixo dessa graça geral, você vai ter que se contentar em viver gerando Ismael, Ismael, Ismael. Mas se você se coloca debaixo dessa graça especial, você vai ser alguém que, ainda que esteja disposto a sacrificar tudo, Deus vai te falar: deixa eu te falar, Abraão, eu só te pedi para ver se você tinha caráter para lidar com multidões.
A palavra de Deus diz que a mulher samaritana, ela estava no poço. E quando Jesus chega até lá, ele fala: olha, me dá um copo d'água. E ela diz: o meu povo não se comunica com o teu povo, e você ainda quer me pedir um copo d'água? E no desenrolar da conversa ele diz: deixa eu te falar uma coisa, mulher. Eu sou uma fonte de águas vivas. E uma vez que você beba de mim, você nunca mais terá sede. Mas antes de você beber de mim, eu só estou te pedindo um copo d'água. Porque não há nada que Deus te peça que Ele não esteja disposto a te dar infinitas vezes mais. Mas existem coisas que não adianta mais você gastar tempo pedindo em oração. Porque você não tem caráter para receber. O maior interessado em cumprir e estabelecer a promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, é Deus. Porque a promessa glorifica e aponta para Ele. Mas entre Deus te ter e te dar e te perder, Ele vai escolher te ter. Então existem muitas coisas que não é que Deus não te deu porque Ele é carrasco, mas que Ele não te deu porque o teu conceito de felicidade se difere daquilo que Ele sabe que é melhor para você. Que Ele não te deu porque Ele sabe que o dia que Ele te der você se afunda. Que Ele não te deu porque Ele sabe que se Ele te der hoje Ele te perde. Então é assim que eu tenho que me contentar em viver, Maria? Não. Você tem que mudar a tua oração. Parar de orar para receber e começar a orar para Deus fazer. Deus, faz em mim, faz do meu caráter. Porque antes de Deus fazer através de você, Ele vai ter que fazer em você. Ele vai te moldar, Ele vai te preparar. E você vai receber à medida que você possa suportar. A palavra diz que Deus falou: Abraão, não precisa sacrificar. Eu só queria ver se você era fiel a mim. E por você estar disposto a sacrificar a promessa está de pé. Você será pai de multidões. Porque você vai ter as multidões, mas a multidão não vai ter você. O problema não é você ter dinheiro, é o dinheiro ter você. O problema não é ter uma multidão te olhando, mas é ter a multidão tendo você. Essa é uma noite em que Deus está falando: meu filho, você está vivendo de migalhas, mas eu sou o pão da vida. Existem pessoas aqui que têm desperdiçado o seu potencial em Deus. Que têm desperdiçado sua inteligência, seu dom, enterrado seus talentos. Eu queria que todos fechassem os olhos nessa hora. Eu gostaria que você começasse a refletir sobre aquilo que arde no teu coração. E a te perguntar: em qual momento foi que você se perdeu? Qual foi o momento em que tudo começou a escorrer pelos dedos? Começa a se apresentar diante de Deus. Começa a falar: Deus, mostra para mim quem eu tenho sido. Revela a mim o meu caráter. Me tira desse papel de vítima. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Declare e confie. Confio em ti, confio em ti. Declare a cura nessa noite. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para essa noite, você está tendo uma nova chance. Você está tendo uma chance de, ainda que de repente você já tenha gerado o teu Ismael, declarar a Deus que você não abre mão do teu Isaac. Declarar a Deus que você não quer mais viver permissão, mas você quer viver vontade. De que você não quer mais somente vida, mas vida em abundância. Essa noite, eu gostaria que você, que de repente, assim como eu, há 5 anos atrás, quando estava lá dentro de um terreiro, nunca tenha tido a chance de declarar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Essa noite, se você quer entregar a sua vida a Jesus, e entenda, quando eu falo entregar a sua vida a Jesus, eu não estou te falando entregar a sua vida a uma religião, entregar a sua vida a uma igreja, não. Eu estou te falando entregar a sua vida a alguém que não só vai te dar vida, mas vida em abundância e uma causa. Se você não tem um motivo pelo qual você morreria, você é um morto vivo. Você está morrendo aos poucos. Essa noite, se você quer entregar a tua vida a Jesus, pela primeira vez, levanta sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Aleluia, mais alguém, glória a Deus. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia, mais alguém, aleluia. Levanta sua mão. Se essa noite você quer se reconciliar com Jesus, se essa noite de repente você tem entendido que você pode até não ter vivido como um pecador profano, pode não ter tido uma vida profana, mas você tem entendido que você tem vivido na permissão e que é preciso você voltar mais uma vez para esse caminho que é estreito. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Aleluia, mais alguém, aleluia, aleluia, mais alguém. Vem até aqui à frente, você que levantou sua mão, eu quero orar por você. Vem, eu quero orar por você. Aleluia. A palavra de Deus diz que toda vez que um pecador se arrepende, e quando eu digo pecador, amado, todos nós somos, amém? Mas quando nós estamos em Cristo, o arrependimento é um estilo de vida. Nós nos arrependemos todos os dias, a todo tempo. Mas a palavra diz que toda vez que um pecador se arrepende, acontece uma festa no céu. Se você é essa pessoa que quer vir para Jesus, vem até aqui. Por que ir no altar? Porque quando você vem até o altar, o diabo está entendendo que ele não tem mais direito legal sobre a sua vida, que ele perdeu porque você veio até o altar de Deus. Vem até aqui, eu quero orar por você. Vem. Pode chegar perto, vem mais para frente. Mais alguém? Vem até o altar, eu quero orar por você. Eu gostaria que todos agora repetissem juntos, em uma só voz, essa oração. Senhor Jesus,
Eu reconheço que sou pecador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço que o Senhor Jesus morreu por mim, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Escreve o meu nome no livro da vida. Glória a Deus!